A essência do capítulo Rei dos Remédios. Em relação ao capítulo conhecido como Rei dos Remédios, ele se encontra no 7º volume e é o 23º dos 28 capítulos do Sutra do Lótus. O primeiro volume do Sutra contém 2 capítulos, Introdução e Meios Apropriados. O capítulo Introdução serve de prólogo para todos os 28 capítulos. Os 8 capítulos que vão de meios apropriados até profecias tratam, em primeiro lugar, de explicar a iluminação das pessoas dos 2 veículos e, em segundo, de esclarecer como os bodhisattvas e as pessoas comuns podem atingir o estado de Buda. Os 5 capítulos seguintes, o mestre da lei, surgimento da torre de tesouro, Devadatta, encorajamento à devoção e práticas pacíficas, explicam como os ensinamentos expostos nos 8 capítulos anteriores devem ser conduzidos pelas pessoas comuns nos últimos dias. O capítulo seguinte, Emergindo da Terra, serve de introdução ao capítulo A Extensão da Vida. Os 12 capítulos subsequentes, contados a partir do capítulo Benefícios Distintos, servem fundamentalmente para explicar como as doutrinas estabelecidas no capítulo A Extensão da Vida devem ser conduzidas pelas pessoas comuns nos últimos dias. Em segundo lugar, para elucidar como as doutrinas estabelecidas nos 8 capítulos, a partir do capítulo Meios Apropriados, devem ser conduzidas. Por outro lado, o capítulo Rei dos Remédios explica de que modo devem ser praticados tanto os ensinamentos dos 8 capítulos, iniciando com o capítulo Meios Apropriados, como os do capítulo A Extensão da Vida. Este capítulo, Rei dos Remédios, contém 10 analogias, sendo a primeira a analogia do Grande Oceano. Começarei a explicá-la de maneira concisa. Em Jambutiva, o continente ao sul, há 2.500 rios. No continente do oeste de Gondanian, há 5.000. E em todos os 4 continentes, há um total de 25.900 rios. Alguns desses rios têm 40 ri de extensão, outros têm 100 ri. Existem ainda os que medem somente 1 ri, 1 cho, ou 1 braça. Entretanto, quanto à profundidade, nenhum deles pode ser comparado ao Grande Oceano. Existem vários sutras, tais como Sutra da Guirlanda de Flores, Sutra Agama, Sutras Corretos e Iguais, Sutra da Sabedoria, Sutra dos Profundos Segredos, Sutra Amida, Sutra do Nirvana, Sutra Mahayana, Sutra da Coroa de Diamantes, Sutra do Shidikara, Sutra da Solenidade Secreta, além de todos os outros pregados por aqueles que assim chega Shakyamuni. Todos os pregados por aquele que assim chega Mahavayoshana, todos os pregados por aquele que assim chega Amida, todos os pregados por aquele que assim chega Mestre dos Remédios, e todos os sutras pregados pelos vários Budas das 3 existências do passado, presente e futuro. Dentre todos esses, o Sutra do Lótus é o mais importante. Assim, os outros sutras são como os grandes, médios e pequenos rios, ao passo de que o Sutra do Lótus é comparado ao Grande Oceano. O oceano supera os rios em razão de possuir as 10 virtudes seguintes. Primeira, ele se torna gradativamente mais profundo. Segunda, recusa-se a reter cadáveres. Terceira, o oceano elimina o nome dos vários rios que nele desaguam, enquanto os rios, cada qual contém o próprio nome. Quarta, o gosto de suas águas é o mesmo em qualquer lugar. Quinta, o oceano contém diversos tesouros que não são encontrados em rios. Sexta, tem uma profundidade imensa. Sétima, possui uma extensão ilimitada. Oitava, abriga enormes criaturas. Nona, possui correntezas que fluem e refluem, ao passo que os rios não. E 10ª, absorve as águas torrenciais das chuvas ou de grandes rios e jamais transborda.
Da mesma forma, o Sutra do Lótus possui 10 virtudes, ao passo que os outros sutras possuem 10 falhas. No caso do Sutra do Lótus, os benefícios que proporciona aumentam em profundidade e extensão, atingindo até a 50ª pessoa que ouve sobre esse sutra. Porém, no caso dos outros sutras, nem a primeira pessoa que ouve sobre eles recebe benefícios, muito menos a segunda, a terceira ou a quarta, assim por diante, até a 50ª pessoa. Mesmo que os rios sejam fundos, não se pode comparar sua profundidade sequer à parte rasa do oceano. Isso também se aplica aos vários outros sutras, embora afirmem que, por conterem um único ideograma, uma única frase ou as 10 meditações, eles atingem as pessoas más que cometeram as 10 más ações, ou as 5 crimes capitais. Esses benefícios não se comparam aos recebidos pela 50ª pessoa que ouve um único ideograma ou uma única frase do Sutra do Lótus e responde com alegria. Assim como o oceano não retém cadáveres, aqueles que caluniam a lei atacam o Sutra do Lótus serão repelidos por este, mesmo que, em outros aspectos, sejam pessoas de extrema bondade. Isso será ainda mais verdadeiro no caso das pessoas más, que, além de seus atos malignos, também caluniam a lei. Mesmo que alguém calunie os outros sutras, se essa pessoa não atacar o Sutra do Lótus, ele certamente entrará no caminho do Buda. Entretanto, ainda que a pessoa tenha fé em todos os outros sutras, se caluniar o Sutra do Lótus, ele invariavelmente cairá na grande cidadela do Infernavite. Analisarei agora a 8ª virtude do oceano, a capacidade de abrigar enormes criaturas. Podemos encontrar no oceano peixes gigantescos, tais como o Makara. O lugar denominado de inferno de incessantes sofrimentos mede 80.000 yohana de largura e de comprimento. Quando, porém, uma pessoa cai no inferno de incessantes sofrimentos por ter cometido os 5 crimes capitais, ela sozinha é suficiente para preencher todo esse inferno. Assim, os habitantes desse inferno, pessoas que cometeram os 5 crimes capitais, são seres de tamanho muito grande. Nos outros sutras, que comparamos com os rios pequenos e grandes, não há nenhum Makara. Porém, no grande oceano, o Sutra do Lótus, realmente são encontrados tais peixes. De maneira semelhante, os demais sutras não declaram que as pessoas que cometem os 5 crimes capitais podem entrar no caminho do Buda. Porém, que o façam, na realidade, estes sutras não chegam a revelar o princípio verdadeiro. Apesar disso, o grande mestre Chentai Zinger, que memorizou todos os ensinamentos sagrados que o Buda expôs ao longo da vida, declara em seu comentário sobre o Sutra do Lótus: os outros sutras apenas predizem o estado de Buda para os Bodhisattvas, mas não para as pessoas dos 2 veículos. Somente os predizem para os bons, mas não para os maus. Este sutra prediz o estado de Buda para todos. Todavia, não entrarei em detalhes sobre esta questão. Em segundo lugar, vem a analogia das montanhas. O sutra declara que, dentre as 10 montanhas preciosas e todas as outras montanhas, o Monte Sumeru é superior. As 10 montanhas preciosas são: primeiro, as montanhas de neve; segundo, o Monte da Fragrância; terceiro, o Monte Kadira; quarto, a Montanha dos Veneráveis Imortais; quinto, o Monte Yagandhara; sexto, a Montanha Orelha de Cavalo; sétimo, o Monte Nimidara; oitavo, o Monte Chakravada; nono, a Montanha da Sabedoria do Passado; e décimo, o Monte Sumeru. As primeiras 9 dessas 10 montanhas são semelhantes aos demais sutras, que equivalem a montanhas comuns. Cada uma dessas montanhas contém tesouros, porém, o Monte Sumeru abriga o grande número de tesouros, riquezas superiores ao que qualquer outra montanha. Por exemplo, o Monte Sumeru é como o ouro de Jambunada, que não pode ser comparado ao ouro comum.
O Sutra da Guirlanda de Flores ensina que o mundo fenomenal é criado apenas pela mente. Os Sutras da Sabedoria enumeram 18 tipos de não substancialidade. O Sutra Maharayoshana expõe as 5 meditações para atingir o estado de Buda. E o Sutra da Meditação prega a doutrina do renascimento na Terra pura. Contudo, o Sutra do Lótus supera estes e outros sutras por revelar que todas as pessoas podem atingir o estado de Buda na forma que se apresentam. O Monte Sumeru tem cor dourada. Cada criatura que chega a essa montanha, boi ou cavalo, ser humano ou celestial, ave ou qualquer outra espécie de ser vivo, inevitavelmente perde a cor original e assume a cor dourada do local. Isso não ocorre com as demais montanhas. Do mesmo modo, quando todos os demais sutras são postos diante do Sutra do Lótus, eles perdem a cor original. Esses sutras são como objetos pretos que, ao serem expostos à luz do sol ou da lua, perdem a cor. Assim, os ensinamentos sobre o renascimento ou a consecução do estado de Buda em outra terra que colorem esses sutras inevitavelmente perdem significado quando são expostos à luz do Sutra do Lótus. A terceira analogia é a da lua. Dentre as muitas estrelas, algumas conseguem iluminar uma área que mede no máximo meio ri. Outras iluminam até um ri. Há ainda as que iluminam 8 ou 16 ri. Mas a lua pode iluminar uma extensão de mais de 800 ri. Dessa forma, embora as várias estrelas possuam luz própria, esta não se iguala à luz da lua. Mesmo que reuníssemos 100 mil, 10 mil ou 1 milhão de estrelas, mais todas as estrelas do mundo, dos 4 continentes, de um grande sistema de mundos e de todos os mundos das 10 direções, essa reunião de luzes não seria igual à luz de uma única lua. Então, como a luz de uma única estrela poderia nivelar-se à luz da lua? De modo semelhante, ainda que reuníssemos todos os diversos sutras, tais como o Sutra da Guirlanda de Flores, o Sutra Agamas, os Sutras Corretos Iguais, o Sutra da Sabedoria, o Sutra do Nirvana, o Sutra Mahavareoshana e o Sutra da Meditação, eles jamais se igualariam a um único ideograma do Sutra do Lótus. Na mente de todos os seres humanos, existem 3 categorias de ilusões: as do pensamento e do desejo, as ilusões inumeráveis, como as partículas de pó e areia, e as ilusões em relação à verdadeira natureza da existência, bem como o karma criado pelas 10 más ações ou pelos 5 crimes capitais. Tudo isso junto é como a escuridão da noite. O Sutra da Guirlanda de Flores e os demais sutras são como estrelas nesse breu da noite, ao passo que o Sutra do Lótus é como a lua. Para aqueles que acreditam no Sutra do Lótus, mas ainda de forma superficial, é como se meia lua iluminasse a escuridão. Porém, para aqueles que possuem profunda fé, é como se a lua cheia iluminasse a noite. Numa noite sem luar, iluminada somente pela luz das estrelas, homens robustos talvez se aventurem a caminhar por outras terras, mas os idosos e as mulheres não sentirão confiança em fazer o mesmo. Contudo, quando a lua cheia ilumina o céu, até as mulheres e os idosos podem caminhar por onde quiserem, dirigir-se para o banquete ou para um encontro com outras pessoas. Da mesma maneira, em muitos sutras está escrito que os bodhisattvas e as pessoas comuns de grande capacidade podem atingir a iluminação. Entretanto, nesses sutras, não há nenhuma garantia de que as pessoas dos 2 veículos, as pessoas comuns, as mulheres e as pessoas más, ou as pessoas que vivem nos últimos dias e não observam os preceitos por serem anciões ociosos, possam renascer ou atingir o estado de Buda na Terra pura. Mas isso não se aplica ao Sutra do Lótus. Neste ensinamento, até as pessoas dos 2 veículos, as mulheres e as pessoas más, são asseguradas de que se tornarão Budas. E o que não dizer, então,
dos bodhisattvas e das pessoas comuns de grande capacidade. A lua também torna-se mais brilhante quando o amanhecer se aproxima do que no início da noite. Além disso, ela é mais luminosa no outono e no inverno do que na primavera e no verão. De maneira semelhante, o Sutra de Lótus é ainda mais eficaz em proporcionar benefícios aos seres vivos nos últimos dias da lei do que durante os 2000 anos que compreenderam os primeiros e os médios dias da lei. Pergunta: que passagens documentais poderia citar como prova do que diz? Resposta: a verdade é óbvia. Além disso, este capítulo afirma mais adiante: após eu ter entrado em extinção no último período de 500 anos, deve propagá-lo, o Sutra do Lótus, amplamente em todo o Jambudvipa, e jamais permitir que ele deixe de existir. Esta passagem do Sutra do Lótus, a qual declara que após 2000 anos o Sutra deve ser propagado amplamente por todo o Jambudvipa, o continente do Sul expressa o mesmo significado da terceira analogia da Lua. O grande mestre Kompon, também conhecido como grande mestre Dengyo, referia-se a essa ideia quando afirmou em seu comentário: o período dos primeiros e dos médios dias já está quase terminando e os últimos dias se aproximam. Este é sem dúvida o tempo em que o veículo único do Sutra do Lótus demonstrará estar perfeitamente adequado à capacidade de todas as pessoas. Os benefícios concedidos pelo Sutra do Lótus superam os de todos os demais sutras, mesmo durante os 1000 anos dos primeiros dias da lei e os 1000 anos dos médios dias. Todavia, quando a primavera e o verão dos 2000 anos dos primeiros e dos médios dias da lei tiveram terminado e o outono e o inverno dos últimos dias da lei iniciarem, então a luz dessa lua brilhará como nunca. A quarta analogia é a do Sol. Quando a lua aparece no céu estrelado, apesar de sua luz superar a de todas as estrelas, o brilho destas não desaparece. Porém, quando o Sol surge, não somente as estrelas perdem o brilho, como também a lua é destituída de sua luminosidade e esplendor. Os sutras pregados antes do Sutra do Lótus são como as estrelas. O ensinamento teórico do Sutra do Lótus é como a lua. E o capítulo A Extensão da Vida é como o Sol. Quando este capítulo surge, a lua do ensinamento teórico não consegue igualar-se a ele. Isto sem mencionar as estrelas dos sutras anteriores. Durante a noite, quando as estrelas e a lua ocupam o céu, as pessoas interrompem suas atividades, mas, quando amanhece, elas retomam várias tarefas. Do mesmo modo, enquanto os sutras anteriores ou o ensinamento teórico do Sutra do Lótus prevalecerem, será difícil para as pessoas se libertarem dos sofrimentos do nascimento e da morte. Contudo, uma vez que o capítulo A Extensão da Vida do ensinamento essencial fizer sua aparição, com certeza as pessoas vão se libertar dos sofrimentos do nascimento e da morte. Não entrarei em detalhes a respeito das 6 analogias restantes. Além destas 10, existem muitas outras analogias nesse capítulo. Entre elas, a do viajante que encontra um grande barco no momento em que deseja fazer uma travessia. O significado dessa analogia é o seguinte: no mar dos sofrimentos do nascimento e da morte, os sutras pregados antes do Sutra do Lótus são como botes ou pequenos barcos. Embora possam transportar pessoas de uma margem a outra, no mundo do nascimento e da morte, são incapazes de transportá-las no mar do nascimento e da morte, até as distantes margens da perfeita felicidade. Esses sutras são como os pequenos barcos de nosso mundo, os quais podem ir de Kyushu até a região de Bando, ou de Kamakura até Enoshima, mas não podem navegar até a distante China.
Em contrapartida, um barco chinês é perfeitamente capaz de completar a travessia do Japão até a China sem nenhuma dificuldade. Há ainda a seguinte analogia: como o pobre que encontra riquezas. As terras representadas pelos sutras pregados anteriormente no Sutra do Lótus são pobres e seus habitantes vivem como espíritos famintos. Ao contrário, o Sutra do Lótus é como uma verdadeira montanha de riqueza habitadas por pessoas prósperas. Pergunta: quando o Senhor diz que as terras dos sutras pregados anteriormente ao Sutra do Lótus são terras empobrecidas, a que passagem está se referindo? Resposta: o capítulo Concessão de Profecia do Sutra do Lótus declara: suponha que alguém vindo de uma terra açoitada pela fome, de repente se depare com o farto banquete de um rei. Referente ao renascimento e à consecução do estado de Buda na terra pura pelas mulheres, consta numa passagem do Sutra o seguinte: se no quinto período de 500 anos após aquele que assim chega ter entrado em extinção, houver uma mulher que ouça esse sutra, repetindo, se no quinto período de 500 anos após aquele que assim chega ter entrado em extinção, houver uma mulher que ouça esse sutra e conduza a prática tal como ele ensina, quando concluir a vida aqui na terra, ela irá imediatamente para o mundo da paz e do deleite, onde o Buda Amida habita, rodeado por uma assembleia de grandes bodhisattvas. Ali ela nascerá e ocupará um assento adornado com joias no centro de uma flor de lótus. Pergunta: por que esse sutra e este capítulo do sutra se detém a analisar particularmente o renascimento das mulheres na Terra pura? É difícil compreender as intenções do Buda, e não é fácil explicar o significado desta questão. Entretanto, se tivesse que arriscar uma resposta, diria que é porque as mulheres são vistas como a raiz de muitos erros e a origem da decadência da nação. Assim, os escritos budistas e não budistas há várias proibições para as mulheres, entre as quais, por exemplo, estão as 3 obediências estabelecidas nos escritos não budistas. O termo 3 obediências significa obedecer 3 vezes e refere-se aos seguintes pontos: quando a mulher é jovem, deve obedecer aos pais; quando se casa, deve obedecer ao marido; e quando envelhece, deve obedecer ao filho. A mulher defronta-se com esses 3 obstáculos que a impedem de conduzir-se livremente neste mundo. Ao analisarmos os escritos budistas, observamos que mencionam 5 impedimentos. Desses 5 impedimentos que afetam as mulheres, o primeiro refere-se ao renascimento nos 6 caminhos. Como as mulheres renascem repetidamente nos 6 caminhos, jamais poderão renascer como o grande rei celestial Brahma, algo que somente aos homens é permitido. O segundo refere-se à impossibilidade de renascerem como rei celestial Chakra. Terceiro, elas jamais poderão renascer como rei de demônio, o rei demônio. Quarto, elas tampouco poderão renascer como o rei girador da roda. E quinto, devem permanecer para sempre nos 6 caminhos, proibidas de sair do mundo tríplice e de se tornar Budas. Esta passagem se encontra no Sutra da Meditação que ofusca o brilho do sol e da lua. No Sutra Mulher Prateada consta: mesmo que os olhos dos Budas das 3 existências caíssem no chão, nenhuma mulher em nenhum dos domínios da existência poderia atingir o estado de Buda. Apesar de serem mortais comuns, os governantes sábios e os veneráveis jamais dizem mentiras. É por essa razão que Fan Yuk entregou a própria cabeça ao rei Jinko e o príncipe Jirja depositou sua espada sobre o túmulo do senhor de Shu. Eles agiram assim para não deixarem de cumprir suas promessas e não serem culpados de dizer mentiras. E se esses homens não mentem, muito menos haveriam de mentir os ouvintes da voz, os bodhisattvas e os budas. No passado, quando Buda era apenas um homem comum e praticava os ensinamentos dos sutras
do Hinayana, ele dedicou-se a observar os 5 preceitos. De todos esses preceitos, o quarto estabelece que uma pessoa jamais deve mentir. O Buda observou à risca essa regra de conduta e nunca a violou, mesmo sabendo que acatar tal preceito podia levá-lo a perder os bens ou a vida. Quando o Buda praticava os ensinamentos dos sutras do Mahayana, observou os 10 preceitos principais. De todos esses preceitos, o quarto estabelece que jamais se deve mentir. O Buda observou essa regra de conduta sem violá-la uma única vez durante incontáveis kalpas, até que, finalmente, por meio do poder obtido ao observar tal preceito, adquiriu o corpo de um Buda. E dos 32 aspectos que distinguem o corpo de um Buda do corpo de um mortal comum, ele pôde obter uma língua longa e ampla. Essa língua do Buda é tão fina, longa e ampla que, ao ser estendida, pode cobrir-se-lhe o rosto ou alcançar o alto da testa, ou pode até mesmo atingir o céu de Brahma. A língua do Buda tem cor de cobre e sua superfície apresenta 5 figuras gravadas, como desenhos em relevo. Sobre a língua há 2 joias, das quais emanam amrita. O Buda obteve essa língua por ter observado o preceito de jamais mentir e, como ela, proclamou que mesmo que os olhos de todos os Budas das 3 existências caíssem sobre a terra, nenhuma mulher em nenhum dos domínios da existência poderia se tornar um Buda. Por isso podemos supor que nenhuma mulher em absolutamente nenhum mundo poderia sequer alimentar a esperança de se tornar um Buda. E se assim for, podemos também presumir que se alguém renasce com o corpo de mulher, mesmo que alcance a posição de uma das 3 gerações de consortes imperiais, isso em nada ajudaria. E mesmo que realize atos meritórios e pratique os ensinamentos do budismo, isso também de nada serviria. Entretanto, o capítulo Rei dos Remédios do Sutra do Lótus permite às mulheres renascer na terra pura. Isso é algo realmente muito estranho. Será que o outro sutra está mentindo? Ou será que este sutra é o que não está dizendo a verdade? Seja como for, somos levados a supor que um dos sutras está mentindo. E se um deles mente, então um mesmo Buda diz 2 coisas diferentes, o que é muito difícil de acreditar. Contudo, no Sutra dos Infinitos Significados, o Buda declara: nesses mais de 40 anos, ainda não revelei a verdade. E no Sutra do Nirvana ele afirma: embora aquele que assim chega não diga mentiras, se eu soubesse que mentindo poderia ajudar os seres vivos a obter benefícios da lei, então, para o bem deles, concordaria em fazer o que fosse melhor e empregaria tais palavras como um meio apropriado. Em vista dessas passagens, poderia parecer que o Buda havia mentindo quando declarou que as mulheres não poderiam renascer na terra pura nem atingir o estado de Buda. Porém, se considerarmos as passagens do Sutra do Lótus que dizem: o mundialmente reverenciado tem exposto suas doutrinas por um longo tempo e agora deve revelar a verdade. E o Sutra do Lótus, da lei maravilhosa: tudo o que você, Buda Shakyamuni, tem exposto é verdade. Então podemos concluir que a frase do Sutra do Lótus, que assegura às mulheres o renascimento na terra pura e a consecução do estado de Buda, é uma declaração verdadeira e uma expressão de que o Buda cumpriu o preceito de jamais mentir. Algumas vezes, um homem digno do mundo secular tem de renegar o filho por causa do mau comportamento ou por esse ter cometido algum erro. Para demonstrar a real intenção, talvez o pai deixe uma declaração por escrito ou faça um juramento. Porém, quando o momento da morte do pai se aproxima, ele perdoa o filho. Embora haja dessa maneira, não podemos acusar o pai de ser um homem indigno ou mentiroso. Em certas ocasiões, o Buda também age exatamente da mesma forma. Durante mais de 40 anos de pregação, quando os primeiros sutras estavam sendo ensinados, o Buda declarou
que os bodhisattvas, as pessoas comuns, os homens e as pessoas de bem podiam entrar no caminho. Porém, negava que as pessoas dos dois veículos, as mulheres e as pessoas mais más, pudessem fazer o mesmo. Contudo, houve ocasiões em que ele apareceu admitir tal possibilidade. Portanto, a verdade dessa questão permaneceu indeterminada. Mas quando Buda completou os primeiros 42 anos de pregação e estava para iniciar o período de 8 anos, em que pregaria o Sutra do Lótus no monte Gidakuta, em Rajagriha, reino de Magda, ele primeiro expôs o Sutra dos Infinitos Significados, e nesse Sutra declarou: nestes já mais de 40 anos ainda não revelei a verdade. Nichiren.